Oi, meu amor, vamos falar sobre os pajens. Os pajens são as primeiras cartas da corte, tá? Se você está acompanhando a playlist, você viu, né, como é dividido e qual é a estrutura do tarô. Eu não vou repetir, porque cabe a você assistir o vídeo de introdução à playlist. Lá vai estar, você vai, entendendo o que está lá, você entende o que nós estamos fazendo nesse vídeo, que é falando das primeiras cartas da corte. Bem, as cartas da corte, você já é acostumado lá com o valete, a rainha e o rei do baralho comum. No tarô temos mais um elemento, que é o elemento que traz a ação. Você pode perceber que o valete, a rainha, o rei, eles são pessoas, né? Pessoas ou evento é uma coisa parada, uma coisa estática. E no tarô acrescenta o cavaleiro, que é aquela ação, a energia em movimento, a energia em ação. Então você entende as cartas da corte relacionando cada qual com seu elemento primordial. Por exemplo, o ouros é o elemento terra, né? O elemento, a coisa mais materializada. O copas, as coisas acontecendo e as pessoas ligadas aos sentimentos. Aqui as pessoas mais ligadas aos pensamentos, no espada. E paus, as pessoas mais ligadas a atitudes, a ações. A gente vai diferenciar cada um deles e não dá para ser tão rápido assim, tá bom? Então você tem que entender. Eu faço a coisa mais rápida possível e mais resumido possível. Nós estamos tratando aqui de um nível básico, mas você precisa entender que às vezes não dá para fazer tão a jato assim, porque há necessidade de você entender certas coisinhas, assim, certos entremeios, tá bom? Mas vamos tentar fazer de uma forma bem didática. Você vai imaginar na sua frente 4 pessoas, 4 jovens, porque os pajens representando pessoas, eles vão falar de pessoas no máximo até 18 anos, daí para cima já é cavaleiro, em termos de idade, tá? Existem muitos outros aspectos. Então, como ele trata de jovens, eles são aquelas pessoas mais imaturas, consequentemente, aqueles eventos mais imaturos, aqueles sentimentos mais imaturos, tudo você pode, aparecer o pajem, você pode já relacionar com aquilo começando e sem experiência. Entende? Lá no cavaleiro já vai ter um pouquinho mais de firmeza, um pouco de ação, o cavaleiro já é mais amadurecido. Na rainha e no rei a diferença vai ser na direção que a energia vai estar. Aí você vai entender, a gente vai conversar lá um pouquinho de energia primordial masculina e feminina. Não estou falando de gênero homem e mulher, mas de energias primordiais. Isso seria interessante você dar uma olhadinha também. Mas aqui nós estamos começando então pelos pajens, que seriam os valetes. Você vai imaginar então 4 jovens à sua frente. Aí você tem como tarefa observá-los. Você vai dar uma tarefa, né, para eles realizarem. Aí você vai perceber que que seria o de ouros, é aquele jovem que ele vai realizar aquela tarefa de que forma? Ele vai estudar, ele vai puxar um livro, ele vai estudar, ele vai calcular, ele vai ver se ele consegue, ele vai fazer testes, ele vai ver se tá tudo certo, ele só vai, né, fazer as coisas mesmo quando ele vê que ele tá bem, enfim, ele vai procurar ali estudar, dar uma olhada. É aquele jovem que estuda, é o elemento terra, o elemento ouros, das coisas materializadas. Então é um começo assim mais devagar, é um naipe lento justamente por causa disso, porque tem que ter as pessoas aqui ligadas ao elemento ouros, eles têm que sentir o terreno, eles são da terra, eles têm que sentir a terra debaixo dos seus pés. Por isso que ele vai estudar, ele vai olhar, ele não vai se jogar numa coisa simplesmente. Aí você continua observando lá o seu jovem, você já observou que tem um que estuda e se prepara melhor, né? Pensa bem. E aí você percebe que um deles, que seria o de copas aqui, ligado completamente emotivo. Você quase não consegue lidar porque ele é completamente emotivo. Ele chora, ele ri, ele oferece também tudo de bom, ele é querido também, ele é amável, querido, fofo, porque ele é imaturo nos sentimentos. Ele ainda não sofreu decepções, ele ainda não sofreu tudo aquilo que os sentimentos fazem a gente passar, que a gente vai se endurecendo, vai amadurecendo, né, depois, mas né, ele jovenzinho, que maturidade que ele tem. O amor por uma pessoa jovem não é aquela coisa linda, a hora que ele chega ele não é aquela coisa linda. O amor quando começa, os inícios dos relacionamentos, pense nos inícios, aquela troca de mensagens, aquele flerte, eu tô gostando, ela também tá gostando, um responde, outro sim, é tudo de bom no começo, porque é tudo lindo, não existe ainda, né, não se passou por nenhuma decepção aqui. Mas é também uma pessoa, né, porque os elementos copas, eles têm esse detalhe, porque pense bem, nos arcanos menores, as coisas são ligadas ao mundo materializado, tá? Tirando os ases, são no mundo material mesmo.
né, as coisas manifestarem. E o mundo material, tudo onde tem seres humanos, existe dualidade do ser humano. O ser humano é bom, é mau, o ser humano é tudo dois. A energia do yin e yang, aquilo é o ser humano. É a busca do equilíbrio, mas é difícil realmente encontrar alguém equilibrado. Aliás, se você conhecer alguém, por favor, me apresente, porque uma pessoa totalmente equilibrada, acho que só Buda mesmo, Jesus, né? Não sei. Bom, então, ao mesmo tempo que o pajem de copas, ele é querido, ele é fofo, ele é amável, ele também fica chateado, ele também ele também chora, ele fica triste também. É uma pessoa volantiozinha nos sentimentos, por causa da imaturidade. Porque o sentimento para ele não é porque ele é bipolar, é porque o sentimento dele é novo, ele ainda não sabe lidar. Entendeu? É assim que é o pajem de copas. E aí o pajem de espadas. Então o elemento espada, deixa eu falar do elemento espadas por último, vou falar do pajem de paus. O pajem de paus, ele é aquele que, né, você deu a tarefa para ele fazer, ele não põe sentimento e ele não estuda, ele põe ação. Tá? O paus é um naipe ação, um naipe que faz as coisas. Então ele chega e faz, ele tem que fazer, ele pega, já vai, mete a cara, já junta todos os elementos, não tem uma coisa, ele é criativo, não tem uma coisa, ele acha outra para substituir, ele faz, ele pega, ele não deu conta, ele assiste um vídeo, ao invés de ele pegar um livro, passo a passo, assim como faz o Pajem de Ouro, não, ele vai, ele não faz um curso, nada, ele pega, ele vê um vídeo no YouTube, já tá bom, já aprendeu, mete a cara e faz, e, né, aquele ímpeto de aprender, aquele ímpeto de fazer. Quando a gente está começando uma coisa, sabe quando você recebe uma encomenda e tem que montar aquela, e você não vê a hora, se duvidar, você já pega e já vai montando, você olha o manualzinho, já vai fazendo sem ter estudado para aquilo e dá conta muitas vezes de fazer. Isso é o nosso momento pajem de paus. Então por isso que ele é relacionado a pessoas jovens se você estiver marcando pessoas. Agora, ele é relacionado à imaturidade se você estiver lidando com todo o resto, por exemplo. Não adulto, pode ser uma pessoa de, sei lá, 50, 60 anos, mas tem uma imaturidade, por exemplo, ela pode ser um rei de espadas totalmente racional, tá? Mas um pajem, é aquele mesmo rei que é totalmente racional no trabalho, digamos assim, ele é um pajem de copas no amor, né? Totalmente inexperiente por ter, né? Então, as pessoas podem ter vários traços das cartas da corte. Por isso que eu sempre vou estar falando das cartas da corte como um todo, tá? E você vai diferenciá-las, isso que eu estou utilizando é um método de estudo. Você vai utilizá-las, você vai trabalhar com elas de acordo com como que elas lidam com os elementos e o nível de maturidade, tá? Então, nossos momentos pajens de paus, né? Podemos ser velhos aí com momentos pajens de paus, aquele que você tá, né? Ai, deixa eu ver, tu quer aprender uma coisa, você nem vai a fundo, já pega, já faz, já sai fazendo. O pessoal faz isso o tempo inteiro, com as áreas. Eu poderia citar aqui, eu poderia ficar infinitamente citando exemplos desses momentos que representamos dentro de nós, os pajens que nós carregamos dentro de nós. Aí o pajem de paus, como eu falei, tudo no ser humano é dual, né? O pajem de paus, ele tem essa característica de começa com muito entusiasmo, né? Mas às vezes ele não dá continuidade. Ele não, às vezes não dá conta, ele perde o entusiasmo no meio do caminho, porque ele já quer outra coisa nova, ele já aparece outra coisa que chama a atenção dele, ele nem lembra o que ele estava fazendo lá. Então não esqueça que eu sempre comento que as cartas, elas têm o seu valor inverso. Primeiro, porque tudo, reitero, tudo no mundo materializado é dual, tem dois lados sempre tentando se equilibrar. E outra porque você pode estar utilizando um método onde cai uma carta que tem que ser lida na forma negativa. Se aparece um par de paus numa forma negativa, você vai dizer que ali é uma pessoa que não tem como, não leva as coisas para frente, entra com muito entusiasmo, mas depois não dá continuidade. Então é assim que você vai trabalhando com as cartas. E o pajem da corte, e aqui o pajem de espadas, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente fazer porque ele é inteligente, se você dá um trabalho para ele fazer. Ele vai fazer rápido e vai dar conta e vai ficar legal, porque ele é inteligente.
Ele já vai raciocinar, mas ele vai pensar outras coisas também, né? Como ele é inteligente, ele pensa rápido, ele vai pensar, né? Mas por que tá me mandando fazer esse trabalho? Onde que isso vai levar? Ah, não, espera aí, mas isso vai me levar a uma outra coisa. Então ele é assim, o pensamento dele é assim, cri-cri o pensamento do pajem de espada. Só que é aquele ladinho que eu falei, que sempre aparece nas tiragens, quando aparece assim mensagens, fofocas, etc, é ligado ao pajem de espadas. É que por quê? Que quando você viu o as ao 10 de espadas, você viu que tem cartas lá pesadas, né? No sentido de dizer assim, ali que tem os medos, pensamentos, bloqueio, a pessoa sem conseguir dormir, a pessoa, né, o lado ruim, né? Querendo vencer, roubando, né? O naipe de espadas, por que que ele tem essas cartas pesadas? Porque ele é ligado não só à nossa inteligência, mas ao nosso psicológico. Esse que é o problema dele. Então, nossos medos, os nossos traumas, a medida. Então, no começo, que maturidade, que sofrimento que o pajem de espadas tem para dizer que ele tem um trauma? É porque aí você já deve estar levando para aquelas crianças que sofrem, mas daí é exceção, tá? A regra é que se vira, porque você vê para quantas pessoas que sofreram violência na infância manifestam psicopatia na fase adulta. Não são todas, porque quase todo mundo sofre na infância. Então, daí estaremos falando das exceções. Então, na geral, assim, aqui ele não tem sofrimento ainda para ter traumas, medos, bloqueios, coisas que ele sofreu que não quer mais repassar de novo, né? No máximo, as coisas de escola. Então, são coisas pequenas. E então o pajem de espadas, daí por isso o que ele faz, né? Ele é fofoca, por isso que ele é ligado ao tititi da fofoca, que além de agir rápido, ele age o que? Sem pensar. E quem age sem pensar, como eu falei atrás, faz fofocas. Então é assim que você vai lidar com os pajens, tá? Aquela fase inicial, aquela energia eu falei inicial, mas aí você tem que pensar o seguinte comigo. Os ases não são inícios? Você vai me perguntar, né, Marlu? Os ases não são inícios? Aí eu vou dizer para você, os ases e os pajens são inícios, mas são inícios diferentes. Por quê? Porque os ases, você repare, nos vídeos tem os ases, por isso que eu usei esse deck do White, tá? Porque ele é bem didático para aprender. É bom você ter um desse para você aprender. Ele é feinho, tem decks maravilhosos, mas ele é feinho, mas ele é o mais didático. Os outros vão ser tudo em cima dele. Eu falei isso no vídeo de abertura. Então, os ases têm aquelas nuvenzinhas que vêm oferecendo a plenitude do elemento. Então, ele ainda não está no mundo manifestado. Os ases não estão no mundo manifestado. Eles são ofertados, oferecidos, doados pelo universo, pela força poderosa criadora, para que nós trabalhemos com aquele elemento. Então, recebemos um as de paus e recebemos a plenitude do elemento paus. Agora, o que nós vamos fazer dali para frente, porque ele começa a se manifestar no 2, o que vamos fazer com aquela energia, daí vai ser problema nosso, porque é no mundo manifestado. Caiu no mundo manifestado, o que acontece com a energia? Divide, né? Escuridão, luz, etc. Então, meu amor, os inícios aqui são diferentes dos inícios dos ases, percebeu a diferença? Aqui são inícios imaturos, de não saber lidar, de não ter sofrido, de não ter passado ainda por nada. Mas os ases, ele não passou por nada, ele é a energia manifestada. Ele é o presente, a promessa de sucesso, porque tudo que o universo nos dá é para o nosso bem, é para o nosso sucesso. Então, quando chegar lá nos páginas, estamos assim, começando a lidar com aquele elemento, você entende? Porque assim, vamos pôr assim, um adulto em fase de par. Vamos aos exemplos agora. Já expliquei, vamos aos exemplos. Um adulto em fase de página, saindo da faculdade, começando a vida, né? Aquelas primeiras fases são fases pagens. Outras, casamento, no início do casamento, um casal jovem no início, nos primeiros tempos, primeiros anos de casamento, são pagens, vai lidar com os começos das energias. Primeiros dias de trabalho, no trabalho novo, né? Primeira vez que você está aprendendo a fazer alguma coisa, os primeiros vídeos do seu canal, as primeiras tiragens da sua vida, os primeiros clientes, né? Não esquecendo sempre que temos também, né, o ladinho ali do pajem de espadas, né? Quando
usando realmente a razão para fazer as coisas, só que de forma imatura a gente acaba aflorando, porque quando somos imaturos, afloramos o lado negativo. O lado negativo, ele é muito forte em cima do ser humano, tem que lutar. Você não tem que lutar o tempo inteiro com o seu lado positivo. Você tem que lutar com o seu lado negativo, né? O lado negativo parece que tem mais força de tentação pra gente. Então, por ser imaturo, é mais fácil que ele vá pro lado invertido da carta. Tá bom, meu amor? Então, esses foram os pajens. Outra coisa são notícias também, tá? Notícias de trabalho, notícias de amor, mensagens. O pajem de paus muito ligado a mensagens. O pajem de espadas já falei, né? Mais ligado a fofocas e mensagens assim. Mensagens também, mas não são mensagens. Veja bem, mensagens de fofoca, de disque, que provavelmente é um começo que, sabe quando você diz assim, ó, vamos parar com isso que isso não vai dar bom? É o pajem de espadas, né? Tá no campo da fofoquinha ainda não é um cavaleiro, ainda não tem aquela ação que prejudica, tá? E o pajem de paus vai ser mensagem, realmente, mensagem de trabalho vai ser sempre representada pelo pajem de paus, e nos relacionamentos também já uma pequena ação, né? Uma mensagem assim que vai indicar uma pequena atitude, vamos se encontrar, uma coisa que vai levar para alguma ação. O pajem de copas, aqueles flertes, né? Aquelas mensagens de flerte, de começo de relacionamento. Então, a melhor fase do relacionamento é o pajem de copas, acredite. E o pajem de ouros são mensagens já os primeiros estudos, as primeiras horas de dedicação a alguma coisa. E são mensagens assim também sobre coisas, provavelmente mensagens financeiras. Chegou um dinheirinho para você, é um Pix. Esse aqui é o Pix. Tá bom? Olha, meu amor, então... um beijo, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, tá? Olha, tô adorando essa fase de tarô. Você também tá? Vamos pra frente, né? Vamos aprender, tá bom? Um beijo grande.